Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre gosto de me apresentar. Se você não me conhece, meu nome é Jaime Viana, eu sou um irmão em Cristo. E pela graça de Deus estou aqui para nós juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu quero meditar a respeito de uma palavra que Deus falou comigo. Capítulo 9 do livro de Atos, versículo 33 e 34. E achou ali certo homem chamado Ananias, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e toma a tua cama. E logo se levantou. Nós vemos aqui a narrativa de um milagre que aconteceu na igreja primitiva, não querendo dizer com isso que não aconteça milagre nos dias de hoje, senão a Bíblia estaria se contradizendo quando a Bíblia nos diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, apesar de alguns, até que se dizem teólogos, tentam mostrar através de equações e equilibrismo e malabarismos esquisitos que Jesus não opera milagre no dia de hoje. Mas a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando se vem o conceito, quando alguém tenta contestar a Bíblia, eu sempre procuro ir no conselho bíblico, como está lá no capítulo 3, versículo 4 do livro de Romanos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: e seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque na invertida dessa palavra não pode ocorrer nunca. Porque Deus é a verdade, é a essência da verdade, é a verdade absoluta, a verdade plena e reveladora. E essa verdade, ela foi manifestada a nós através da pessoa de Jesus Cristo, em várias passagens da Bíblia. E talvez você diga, mas o que é que tem que se haver? É que hoje nós estamos ensinando o povo, aí vem aquela questão. Eu não sou teólogo, eu sou uma pessoa que procuro cair dentro dessa palavra para aprender de Deus. Eu nunca fiz teologia na minha vida, mas eu posso dizer a você que assim como aconteceu comigo, pode acontecer na sua vida. Se você começar a entrar em oração, e aí que está o segredo da coisa. A igreja hoje tem perdido muito tempo na preparação do ponto de vista material. Hoje, naquilo que nós chamamos de marketing, ou seja, nós vemos tantos megas programas de televisão aí, e cada um puxando o peixe e a sardinha para o seu lado. Olha, que cura, que Jesus está aqui, como se Jesus estivesse preso a alguma denominação. Quando a palavra nos diz, já no capítulo 4, 24, que Deus procura adoradores. E o próprio Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, farão maravilhas. Essa é a determinação divina, que nós tão somente façamos o que está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que nós primeiro oremos como a igreja primitiva orou. Eram quase 120 almas que estavam num cenáculo e começaram a orar. E já no capítulo 2 nós vemos que eles foram cheios do Espírito Santo. Aqui entra uma outra questão. Tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é estar para um lado e para o outro rolando, dizendo que está vendo bola de fogo daqui, bola de fogo dali, é procurando coisas mirabolosas, coisas que muitas vezes é sem sentido. Entendeu? Esses dias eu ouvi um pastor mandando os membros da sua igreja comer capim. E o pobre dos coitados foram lá e comeram capim, parecendo animais irracionais. Jesus veio para libertar. Jesus veio para dar consciência ao homem, para que o homem com consciência possa buscar a Deus. Foi para isso que Jesus veio, para buscar e salvar o que se havia perdido. Quando eu digo que Jesus veio para dar consciência, quer dizer, para que venhamos ter um despertamento espiritual em nossa vida. Agora entra essa questão aqui. Como se vê hoje nas igrejas, são tantas orações, é cheia de efeitos, é gente que gosta de pregar e bota a música lá no fundo para tentar comover você pela emoção. Eu vou dizer uma coisa a você, se o Espírito Santo não tocar no seu ser, no seu íntimo, aleluia, se o Espírito sobrenatural, o Espírito de Deus não tocar na sua vida, não adianta a pessoa falar bonito, não adianta ter mensagens poderosas no sentido de linguística, se não houver a mistura do poder de Deus na sua vida, aleluia. Então hoje a gente vê muito disso. Agora você veja que comparação eu fiz aqui, que Deus me mostrou, sabe o quê? É que hoje, em vez de estar fazendo coisas milagrosas, se nós somos pessoas de oração, somos homens, somos mulheres de oração, se estamos alicerçados na rocha que é Jesus Cristo, a palavra de Deus vai se cumprir em nossa vida, aleluia.
Pedro tão somente disse: Enéas, o Senhor Jesus Cristo te dá saúde, aleluia. É isso que a igreja precisa no dia de hoje. Hoje estamos procurando grandes homens de Deus, estamos deixando de lado o poder, a essência maior, porque a Bíblia nos diz: onde houver 2 ou 3 reunidos, disse Jesus, capítulo 18 de Mateus, gente, ali eu estou no meio dele. E se Jesus está em nosso meio, ele está para libertar, para curar, para nos dar a paz, para nos transformar, para nos renovar, para ressuscitar até aqueles que estão mortos espiritualmente. Jesus Cristo é a fonte, e se essa fonte não tiver na frente da igreja, você pode fazer marketing, pode fazer publicidade à vontade. Você vai ter um povo que vai estar, como hoje você vê em muitas igrejas, correndo atrás de migalhas espirituais. Vamos correr atrás de campanha. Na igreja tal tem o irmão que revela, na igreja tal tem a campanha tal, tem isso aqui. Meu pai, olha a nossa ignorância como está. Aí eu digo uma frase triste, tá do jeito que o diabo gosta. Porque quando nós começamos a desviar da cruz, e a cruz é Jesus Cristo, quando nós começamos a deixar de buscar na fonte, e a fonte é a palavra, e ela nos diz ainda, sempre está ecoando: e conhecereis a verdade vos libertará. Você vai ver que não é preciso ficar nessa de corrente, não é preciso ficar nessa ladainha toda de fazer sacrifício aqui, sacrifício ali. Eu vejo essa questão: vamos para o monte, vamos orar, vamos fazer isso, fazer aquilo. O reino de Deus está no meio de nós. Alguém me conteste, está dentro da Bíblia. O reino de Deus não é preciso sair daqui até o monte. Por que Jesus ia orar no monte? Porque naquela época ele estava sendo perseguido pelos fariseus, pelos doutores da palavra, que se diziam conhecedores da vontade de Deus para com o povo. Os famosos fariseus, como nos diz o capítulo 23. Hoje não, hoje nós estamos vendo aí pessoas criando técnicas mirabolantes. Estamos vendo aí se cria locais para você aprender, para você saber como iludir o povo muitas vezes, para você aprender, verdadeiros bruxos espirituais, verdadeiro bruxo, porque chega lá no púlpito, começa a pregar abobrinha, começa a pregar mentira, começa a deixar a verdade que nós temos que combater contra o pecado, porque é isso que faz o homem separar de Deus. É isso que faz o homem muitas vezes ser subjugado. É quando o pecado, e esse pecado nos diz lá no livro de Hebreus, que ele acaba endurecendo o nosso coração. A palavra de Deus continua firme, gente. E um homem que era indulto em palavras, um homem que não era culto, um homem que era pescador, mas foi escolhido por Deus. Você foi um escolhido. Mas para que isso se cumpra na sua vida, como se cumpriu na vida de Pedro, olhe todo o processo de Pedro até ele se converter realmente ao Senhor Jesus. Olhe como foi a morte de Pedro, quando em vida, no final da sua vida, ele diz: eu não tenho condição, eu não posso ser crucificado que nem o meu Senhor. E pediu, exigiu, como se fosse o último desejo: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Isso é história, meu amigo. Não está na Bíblia, mas é história do que aconteceu com um homem chamado Pedro. Agora ali naquela cidade de Lida, ele fala para um homem chamado Enéas, que vivia há 8 anos, conformado com a sua situação. Quem sabe você até aqui está indo em muitas igrejas e continua conformado. A hora que Deus quiser, ele vai operar. Deus quer operar em sua vida a todo instante. Se você olhar para dentro da palavra, você vai ver a palavra dizendo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que Deus está sempre dizendo: sim, eu quero te curar, eu quero te libertar, te transformar, te renovar, te dar a vida, e a vida com abundância, se você acreditar no que está nessa palavra. Como diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir. 10:17 de Romanos, e ouvir pela palavra de Deus. Então comece a ouvir, comece a dar crédito à palavra, comece a acreditar que não é preciso fazer tanta ladainha, não é preciso fazer tantas coisas vãs, porque a Bíblia mesmo nos diz: olha, tem muita gente que pensa que Deus vai ouvir, porque ele repete muitas vezes, ele fala muitas vezes. Eu ouço aí muita gente fazendo oração bonita, mas eu quero saber o seguinte: é do poder, é da virtude, e a virtude ela só vem até nós quando nós fazemos se cumprir Atos, capítulo 1, versículo 8. Recebemos a virtude do Espírito Santo e somos testemunhas de Jesus. O Espírito Santo não foi otorgado para tomar conta da igreja, tomar conta daqueles que são seus, para que fôssemos morada de Deus em espírito, para que fôssemos selados, aleluia. E se somos selados, somos de Deus, e se somos de Deus, somos testemunha, devemos ser testemunha veloz contra o pecado. Hoje nós vemos aí muitas igrejas que não acreditam nem sequer no poder,
transformador de Jesus. Aí estamos criando muitos teólogos, muitos doutores da palavra, homens cheios do conhecimento. Aí vai se cumprir o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 8, que a ciência incha, mas o amor edifica. Quer dizer, se nós deixarmos o amor de Deus realmente, e o amor quer dizer a consciência cristã, o amor de Deus, ou seja, deixarmos Deus atuar em nossa vida, porque Deus é amor. Entenda a tradução da coisa. Então o que é que acontece hoje? Nós temos igrejas que estão aí cheias, fazendo tanto evento, buscando tanta coisa. Eu vejo até igreja que tem até luz de tipo luz de boate. Aí é para convencer o jovem. Eu volto a dizer, se Deus não convencer, não adianta. Você vai ter um bocado de casca dentro da igreja. Casca. Receptáculos vazios. Você vai ter um bocado de dracma perdida dentro da igreja. Que simboliza, a dracma simboliza cada homem, cada mulher. Que está estava dentro da casa daquela mulher, a dracma perdida. É como muita gente hoje está dentro da igreja e está fora do plano de Deus. Jesus operou através de Pedro, porque Pedro acreditou nele. E é tão somente isso. Deus não está pedindo aqui que você faça orações mirabolantes, mas que você acredite no que você está fazendo. E é isso que a igreja precisa voltar a fazer no dia de hoje. Acreditar no poder, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, tem poder. Assim como Pedro naquela cidade falou para aquele homem, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Pastor, começa a viver aquilo que você está pregando. Comece a acreditar no que você está pregando. Não por teoria, mas acredite que é um reino espiritual. E quando você invoca a Deus com autoridade espiritual, e como é que vem essa autoridade espiritual através de você? Quando você tem comunhão com Deus, quando você começa a buscá-lo em oração, em jejum, no estudo da palavra, se santifica, né? Aí tem uma coisa que muita gente não acredita no dia de hoje, o jejum. Tem gente que fala, jejum, mas tem gente que leva 2, 3 anos sem jejuar. Jejum é essencial. O próprio Jesus, quando desceu do monte, capítulo 17 de Mateus, versículo 9, ele disse que o jejum, a caixa de demônios que só sai com oração e jejum. E os demônios estão vivos e ativos aí. Há um reino espiritual ao nosso derredor. Mas ainda bem que nos diz o Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem, e os livra e os guarda. Mas ao nosso derredor, como disse Pedro, está aí o diabo com suas legiões de demônio, né? E bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Cuidado, não vou me exceder mais. Eu passei até daquilo que eu deveria passar, mas graças a Deus por isso. Tomara a Deus que você possa ter uma conscientização despertada e buscar a Deus, aí onde você está agora, pedir, Senhor, transforme a minha vida. Como um dia eu pedi e Deus transformou minha vida. De um macumbeiro, de um aprendiz de macumbeiro, eu me tornei um cristão em Jesus Cristo. Mas isso eu vou contar para você qualquer hora dessa, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado pela sua atenção. E a minha oração é que você desperte na presença de Deus, para que não se cumpra na sua vida, capítulo 4, versículo 16 de Efésios, para não ser mais menino levado por todo o vento de doutrina, não ficar correndo atrás de coisas mesquinhas, mas correr atrás e estar atrás da cruz de Jesus Cristo, do Evangelho transformador e renovador de nossas vidas. Fica na paz e o resto a gente corre atrás, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.